Boa noite, irmãos e irmãs. Primeiro dia do ano, primeiro culto do ano. Parece que foi ontem que a gente esteve aqui, né? Cultuando a Deus, né? Nós tivemos mesmo, né? Fizemos um culto ontem que foi muito bom, aliás. E hoje, primeiro dia do ano, estamos aqui de novo. É dia, é tempo de sonhar. E eu queria sonhar com vocês hoje. Não sei se você fez planos para a tua vida, acredito que sim, para o ano que se iniciou. O Valdemir comentou sobre isso aqui na introdução do louvor. A gente faz planos, a gente revê alguma coisa, a gente repensa, a gente sonha. A nível pessoal, a nível familiar. E eu queria convidar você a sonhar junto comigo hoje a nível de igreja. Vamos sonhar como igreja também. Não sei se você já fez isso, gastou um tempinho com isso. Mas uma das prerrogativas nossas, né, pastor Walter, é sonhar a igreja, sonhar o que a igreja precisa fazer, aonde a igreja precisa investir, o que nós precisamos melhorar, se há alguma coisa que nós precisamos abandonar, rever, enfim. Nosso trabalho é sonhar. E eu quero incentivar você a sonhar junto com a gente. Então, a mensagem de hoje vai ser para a gente sonhar. E eu quero compartilhar essa mensagem hoje num tom assim um pouquinho diferente. Vou fazer a mensagem com você, vou trazer uma visão para você e gostaria que você sonhasse junto comigo. Ok? Então abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Quero compartilhar com vocês, provavelmente, uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. A parábola do semeador. Mateus 13, a partir do verso 1, eu leio até o verso 9, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, presta atenção, o texto está falando que Jesus falou várias coisas, mas o autor está enfatizando a mais importante que ele falou. E Jesus dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus contou essa parábola e ele tinha uma intenção. Jesus queria destacar algo que é muito importante para o ministério daqueles que o seguem. Todos que seguem a Jesus precisam se atentar para essas palavras de Jesus. Não é a primeira vez que Jesus fala nesse assunto. Jesus vai falar outras vezes a respeito disso, mas ele enfatiza que é necessário semear a palavra de Deus. É necessário. Foi o jeito que Deus escolheu de tornar a sua obra, o seu nome, o seu poder conhecido, através da semeadura, através do serviço de cada cristão. E Jesus usa um exemplo muito prático, que é o exemplo da semeadura, para destacar isso. E eu queria tirar algumas lições para nós, depois vou compartilhar com vocês uma visão e chamo vocês para sonhar comigo. Então a primeira coisa que eu queria destacar a respeito da necessidade de nós anunciarmos a palavra de Deus, e Jesus usa o exemplo da semeadura, está ali no versículo 3, quando Jesus diz assim, eis que o semeador
De novo, quero que vocês me ajudem com força. Eis que o semeador saiu a semear. Ele saiu. Ele saiu. Isso quer dizer, meus irmãos, que semear a palavra de Deus, para semear a palavra de Deus, é necessário a gente planejar semear a palavra de Deus. É necessário a gente pensar. É necessário a gente querer, decidir. Eu vou semear a palavra de Deus. Ele saiu a semear. Ele falou, não, agora é hora de semear. Agora é o momento. Eu vou. Ele foi. Semear a palavra de Deus é uma questão de planejamento, de decisão, da gente querer, da gente pensar sobre isso, da gente investir nisso. É preciso planejar. Talvez um dos maiores erros dos cristãos seja a gente ir vivendo a vida e esperando que algum momento apareça. A gente não faz o momento, a gente não sai para semear. A gente espera o momento vir até a gente, mas a gente precisa criar o momento. A gente precisa ter intenção de semear a palavra de Deus. Eu vou semear a palavra de Deus. Eu quero. A gente precisa decidir fazer isso. Precisamos planejar a semeadura. Precisamos ter intenção. Precisamos investir nisso. O semeador teve a intenção de fazer isso, ele reservou um tempo para essa tarefa e ele foi, ele saiu, ele semeou. Eu acredito que Jesus está deixando isso muito claro para nós. Precisamos planejar, semear a palavra de Deus. É necessário planejar a semeadura. Você pode repetir isso comigo? É necessário planejar a semeadura. Mais uma vez, é necessário planejar a semeadura. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Outra coisa que eu queria destacar, quando Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear, Jesus está usando aqui um exemplo para dizer para os seus discípulos, que é necessário plantar a semente da palavra de Deus nos corações. E ele está usando o exemplo de um trabalho. E eu pergunto para você, você que é urbano, talvez você que nunca tenha semeado uma semente, só tenha ido lá no supermercado comprar tudo prontinho. Você acha que é simples plantar? É trabalhoso. Quem já viveu aqui no ambiente rural sabe disso, não é? Não dá trabalho plantar. Não dá trabalho semear. Não dá trabalho cuidar do que foi semeado. Dá muito trabalho, é um trabalho árduo, o trabalho da semeadura, do plantio, do cuidado e da colheita. E não é à toa que Jesus está usando um exemplo de um trabalho para se referir ao anúncio da palavra de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Que dá? Dá trabalho, é suor, é investimento, é tempo. Por isso que é preciso planejar e querer arregaçar a manga e trabalhar. O semeador saiu a semear. Ele planejou e ele quis exercer esse trabalho. Semear a palavra de Deus é um trabalho árduo. Se queremos apresentar algum fruto para Deus, para Jesus, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos arregaçar a manga. Precisamos trabalhar. É um trabalho árduo, o trabalho da semeadura. É um trabalho árduo. Você pode repetir isso comigo? O trabalho da semeadura é um trabalho árduo. O trabalho da semeadura é um trabalho árduo. Não é fácil. Não é fácil. Talvez por isso
poucos cristãos se empenhem em compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. É uma triste notícia, mas não sei se você sabia, eu acho que eu já comentei isso aqui. 95% dos cristãos nunca evangelizaram ninguém. Você sabia disso? Que na nossa geração, 95% dos cristãos nunca compartilhou a palavra de Deus com outra pessoa. A gente não vive baseado em estatística, não, mas essa é uma estatística que chama atenção. A pregação do Evangelho, meus irmãos, não pode estar nas mãos de 5% dos cristãos. Não pode. Isso é uma vergonha. Por isso nós precisamos planejar a semeadura da palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos dispor a esse trabalho, que é árduo, é difícil, não é fácil, mas necessário. É o caminho. É o caminho. Mas esse texto aqui apresenta também uma realidade assim um pouco difícil, que é que nem toda terra que recebe a semente frutifica. Nem toda terra que acolhe a semente vai brotar. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz isso. E esse é um fator que talvez nos desanime. A gente saber que nem toda a terra vai receber a semente e vai brotar. Não sei se vocês viram aqui, mas Jesus fala que uma semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. Outra caiu num solo rochoso, até achou ali uma beiradinha, brotou, mas aí depois a terra não era muito profunda, veio o sol, queimou, secou a planta. Não foi para frente. Uma outra caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram. Jesus está falando, olha, o trabalho da semeadura, ele precisa ser planejado, ele é árduo e difícil, e nem sempre o resultado vem na proporção que a gente espera. Talvez por isso a gente fique um pouquinho desanimado, mas não é para a gente desanimar. Não é para a gente desanimar. Porque quando a semente cai numa boa terra e ela frutifica, a 100, a 60 e a 30 por um, esse fruto, meus irmãos, ele é eterno. Valeu a pena. Valeu a pena. Então Jesus está dizendo, olha, não desanime se alguma semente não brotar. Continua semeando. Continua compartilhando a palavra. Planeje, trabalhe, semeie. Compartilhe com outros a palavra de Deus. Não desista. Porque quando brotar, é mais alguém para se alegrar com a gente lá na eternidade. É mais alguém para desfrutar de uma vida em abundância com Jesus. É mais alguém sendo retirado das trevas para a luz. Não desista. Semeie a palavra. Não desista. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Que a palavra de Deus, ela é como uma semeadura. Precisa ser plantada nos corações. Nem todos vão receber, nem todos vão acolher, nem todos vão aceitar, nem todos vão querer. Mas o nosso papel é semear. Semear. É compartilhar a palavra. O nosso papel é dizer a verdade. O nosso papel é anunciar o Evangelho. É proclamar a toda criatura que Jesus Cristo é Rei, Senhor, nos salva, nos ama. Que nele nós temos perdão, vida nova. Esse é o nosso papel. Então, meus irmãos, nós precisamos planejar. Eu quero. Nós precisamos trabalhar. Eu vou. E nós precisamos persistir. Não desistir.
porque o fruto é eterno. Então, a partir dessa parábola, a partir desse desafio que Jesus nos lança, eu já digo para vocês que eu fui desafiado. E eu trago para vocês uma visão para nós trabalharmos em 2023. Compartilhei essa visão com uma reunião que eu tive com os líderes essa semana. Infelizmente, nem todos os líderes puderam estar presentes, mas com quem estava eu já compartilhei. Já está até aqui a imagem já, né? Eis que o semeador saiu a semear, eu vou semear a palavra, eu quero. Vamos semear e crescer. Eu queria desafiar você, junto comigo, nós pensarmos, nós planejarmos, nós termos a intenção de semear a palavra de Deus para mais alguém. E eu queria saber se você topa esse desafio. Vou pedir para a diaconia, inclusive, entregar um cartãozinho para você levar embora. Pode começar a entregar agora, Rodrigo, Lena, por gentileza, Esther. Isso, Rodrigo, leva lá na galeria também, faz favor. Esse cartãozinho que você está recebendo tem essa imagem aí, para você não esquecer de que nós somos chamados por Jesus para semear a palavra de Deus. E, meus irmãos, a igreja existe, e a principal razão da existência da igreja é a pregação do Evangelho. Se a igreja de Jesus não prega o Evangelho, ela deixa de ser igreja de Jesus. Ela perdeu a razão de ser, perdeu o seu propósito, perdeu a sua identidade. Nós precisamos semear a palavra de Deus. Então eu quero que você leve esse cartãozinho para a tua casa, coloque na Bíblia, coloque no carro, coloque em algum lugar onde você vai lembrar. Eu preciso semear a palavra de Deus. Eu quero semear a palavra de Deus. Eu vou planejar isso. Então, eu queria convidar você a pensar que existem duas formas eficientes de fazer isso. Como que a gente compartilha a palavra de Deus com alguém? Primeira é pessoalmente. A gente investir na vida de alguém, se a gente tem oportunidade, se a gente pode anunciar o Evangelho para alguém, a gente fazer isso pessoalmente. A gente chegar mais junto com a pessoa, conviver mais de perto, e no momento certo, a gente entrar com o Evangelho, né? E aí, é lógico que a gente precisa orar para saber como é que a gente faz isso. É lógico que a gente precisa conversar com Deus. Semear a palavra de Deus, meus irmãos, não é um planejamento solitário. A gente não faz nada sozinho. Aliás, nós não temos capacidade nenhuma de fazer isso sem o auxílio do Espírito Santo, sem a mão de Deus nos guiando, nos mostrando quando, onde, que jeito. Nós precisamos conversar com Deus. Então, se você topa compartilhar o Evangelho com alguém em 2023, eu queria convidar você, em primeiro lugar, a conversar com Deus. É assim que a gente começa a planejar isso. Senhor, quem? Quando? Como? Vou investir em quem? Qual que é a tua demanda evangelística? É alguém da sua família? Pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser um filho, uma filha, um irmão, tio, sobrinho, primo, enfim. Pode ser alguém do seu trabalho. Eu tenho liberdade com fulano, com fulana. Senhor, é ele, é ela. Converse com Deus sobre isso. É o meu vizinho. Eu tenho oportunidade de compartilhar o Evangelho com o meu vizinho. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Precisamos planejar essas coisas. A gente precisa sonhar a semeadura da palavra de Deus. O semeador saiu a semear, ele correu atrás, ele decidiu, eu vou fazer. A gente não pode ficar sentado esperando a oportunidade aparecer. Nós precisamos mudar essa estatística dos 95%. Nós precisamos mudar isso. Por isso eu queria convidar você para, junto comigo, a gente fazer
um planejamento de semeadura. Quem? A nível pessoal. Pastor, eu não tenho condição nenhuma de discipular alguém, de sentar e ler a Bíblia com essa pessoa. Eu não tenho, porque esse faz parte do processo também. A gente falar de Jesus, falar que a pessoa precisa de Deus, que ela precisa entregar o coração para Jesus, é uma etapa. Mas a gente sentar, discipular a pessoa, orar com ela, a gente levar a conversa adiante, é um processo um pouquinho mais demorado. E é muito interessante quando a gente pode fazer isso. É espetacular. Mas pode ser que você fale, não, pastor, a fase que eu estou vivendo hoje não dá. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos unir força. Traz essa pessoa aqui na igreja. Vamos alcançar ela juntos. Vamos semear a palavra juntos, então. Vamos unir força. Aí sabe o que eu combinei com a liderança da nossa igreja essa semana? Todo quarto domingo, a partir de janeiro agora, vai ser um culto evangelístico aqui na nossa igreja. Um culto feito para atingir o visitante. É lógico que a palavra vai falar com você e comigo também. Mas eu quero convidar você, desafiar você. Será que eu posso levar alguém lá no quarto domingo para ouvir uma palavra impactante? Para ouvir uma palavra de Deus que vai amolecer o coração dela? Tem alguém que eu posso trazer no quarto domingo para ser liberto das trevas? Quem que eu posso trazer? Então eu estou combinando com a equipe de louvor, eu estou combinando com quem faz liturgia, com o pastor Walter, da gente transformar o culto que a gente chamava de missionário num culto evangelístico, num culto onde você vai ter a oportunidade de trazer um visitante e a palavra vai ser para ele, para impactar o coração dele, para ele sair daqui marcado, para ele sair daqui com uma semente. Traga alguém. Tem alguém que você pode trazer no quarto domingo agora de janeiro? Converse com Deus sobre isso. Saia daqui já pensando nisso. Então tem essas duas formas da gente fazer isso, meus irmãos. O evangelismo pessoal, que é muito eficiente, e o evangelismo da igreja. A igreja em si, ela é um ambiente evangelístico. O culto em si é evangelístico. Pode trazer também no primeiro, no segundo, terceiro domingo, viu? Não é só no quarto, não. A pessoa vai ser abençoada também. Mas no quarto, nós queremos assim, focar uma mensagem dirigida a quem ainda não conhece a Jesus, para que essa pessoa seja alcançada, para que haja frutos, para que a igreja apresente isso para Jesus, e que essa responsabilidade de alcançar novas pessoas não fique só nas mãos dos 5%. A gente participe disso, a gente planeje isso, a gente trabalhe, ore por isso. Então eu quero compartilhar com você essa visão de crescimento, de semeadura e de crescimento. É lógico que a gente tem uma visão muito maior de reino de Deus, né? Pode ser que alguém receba a semente, a palavra, e vá congregar numa outra igreja, não tem problema nenhum. A gente quer colher alguns frutos aqui também, né? Mas vamos pensar, vamos planejar, vamos trabalhar, vamos conversar com Deus sobre isso. Vamos unir forças para a gente alcançar mais pessoas para Jesus. Essa é a razão de ser da igreja, meus irmãos. Tanta gente nas trevas, carecendo da luz, e nós temos a luz e não compartilhamos. Então eu compartilho com você essa visão de semeadura e de crescimento. Para a gente em 2023 investir nisso, como igreja, como servos e servas de Jesus. Semearmos a palavra de Deus. Um grande desafio para 2023. Como é que a gente vai fazer isso? Você, na sua rotina, na sua pessoalidade, vai conversar com Deus e descobrir a melhor forma de fazer isso. Nós, como igreja, vamos oferecer vários momentos para isso. O culto, a escola dominical, o trabalho com crianças, né?
Nós vamos oferecer a reunião de oração como excelente ambiente para levar alguém para Jesus e semear a palavra de Deus no coração dessa pessoa. Então, planeje a semeadura. Se empenhe, trabalhe, invista na vida de alguém. Plante para a eternidade. Vamos plantar para a eternidade. Esse é o desafio que eu queria compartilhar com vocês. Você topa vir comigo nessa empreitada de anunciar o Evangelho para outras pessoas? É um grande desafio. Jesus o fez para nós. Eis que o semeador saiu a semear. Ele saiu. Vamos sair também. Ele semeou, vamos semear também. Ele trabalhou, vamos trabalhar também. Para produzir para a glória de Deus, para produzir para a eternidade. Conto com você, meu irmão, minha irmã, para em 2023 nós entregarmos frutos para Jesus, semearmos a palavra de Deus, investirmos nesse trabalho. Amém? Quero orar com você, pedindo a bênção de Deus. Leve o cartãozinho, você viu que tem aí uma foto da igreja de um lado, né? Você já deve ter tentado descobrir quem são as pessoas que estão aí. Eu vou manter no anonimato. Alguns já devem ter descoberto. Mas eu coloquei a foto da igreja, meus irmãos, porque cada igreja precisa se preocupar com isso. Cada igreja que professa o nome de Jesus tem que se importar com o anúncio da palavra de Deus e procurar os meios mais eficientes, mais relevantes de fazer isso. Nós anunciamos a palavra de Deus aqui todos os finais de semana. Nós anunciamos a palavra de Deus em toda reunião de oração. Nós anunciamos a palavra de Deus em todo trabalho com criança, com adolescente. Por que não trazer alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus para ser beneficiado, para ser abençoado, para ser liberto, para ser salvo? A gente precisa investir um pouquinho mais nisso. E eu tenho muito orgulho, meus irmãos, sou suspeito para falar, mas eu tenho muito orgulho de participar dessa igreja. Essa igreja é uma igreja espetacular. Um povo humilde, um povo trabalhador. Se vocês tivessem a visão que eu tenho dessa igreja, meus irmãos, da capacidade que essa igreja tem, eu acredito que nós podemos muito mais na semeadura da palavra de Deus. Por isso eu compartilho essa visão com você. Vamos semear e crescer. Vamos plantar a palavra de Deus nos corações e frutificar para Jesus. Senhor, que privilégio maravilhoso, Pai, nós podemos compartilhar da Tua palavra, Deus. Nós sabemos que os anjos queriam fazer isso, Deus. É uma responsabilidade muito grande, Pai. Reconhecendo que nós não temos capacidade para fazer isso com eficiência. Não temos capacidade de fazer isso sozinhos, Pai. Mas saber que o Senhor está conosco, que o Senhor lança esse desafio e nos acompanha, nos capacita, nos ilumina, nos dirige, isso é maravilhoso, Pai. Por isso nós queremos declarar, em nome de Jesus, nós aceitamos esse desafio de semear a Tua palavra, Pai. Usa as nossas vidas, traz direção, traz, Senhor Deus, um alvo específico para quem nós podemos semear a Tua palavra. Traz a oportunidade, traz os meios, traz, Senhor Deus, um envolvimento gostoso, natural, para que mais pessoas sejam alcançadas para o Senhor. Usa as nossas vidas, usa essa igreja, Pai, em nome de Jesus, para contribuir com o evangelismo aqui em Poços de Caldas, para a gente somar com outras igrejas também, e
proclamar o nome de Jesus, semear a palavra de Deus nos corações, Pai. Impactar o nosso bairro, impactar a nossa cidade com o Teu Evangelho, com o Teu reino, Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Faz de cada um de nós um semeador. Faz de cada irmão um semeador, de cada irmã uma semeadora, Pai. Instrumentos poderosos nas Tuas mãos. No nome de Jesus, Pai.